Pessoal, vamos falar agora da deglutição e os aspectos nutricionais da saúde do idoso, tá? Então, como a gente sabe, a alimentação e o envelhecimento, ele tem um processo normal e fisiológico, né? Só que nós sabemos que a musculatura da face também interfere no quê? Na mastigação e na deglutição, mesmo também nas questões do quê? Da dentição, da musculatura, da própria face e do entendimento do paciente da mastigação também, tá? Então, são alterações que nós vamos perceber que interferem nas necessidades nutricionais do idoso. E as necessidades dele são específicas. Nem todo idoso tem as mesmas dificuldades que os outros. Então, eles têm que ser avaliados separadamente e feito o quê? Uma dieta, né, com auxílio de uma nutricionista, para melhor forma de adaptação dessa alimentação, tá? Nós temos também a, a importância, né, que o enfermeiro e o auxiliar e o técnico têm no comprometimento da condição nutricional do idoso. Porque na realidade são os profissionais da enfermagem que eles vão o quê? Avaliar a quantidade desse alimento que foi ofertado e o quanto foi administrado e o quanto houve de absorção ou não, tá? Então são fatores físicos, fisiológicos, metabólicos, psicológicos, sociais e patológicos que fazem com que precisamos ter um olhar diferenciado para o cuidado do idoso no processo da alimentação. Existem vários fatores que comprometem o fator da alimentação do idoso, tá? O próprio ambiente, quem o alimenta, o jeito que é colocado para alimentação, são vários fatores. Então, a deglutição, o decréscimo de caloria ao idoso deve-se pela diminuição da atividade física, mental e sexual. Então, a gente percebe que quanto menos energia a gente gasta, menos apetite a gente vai ter. Então, o idoso ele acaba muitas vezes, os que estão um pouco mais debilitados, muito mais acomodados. E aí eles conseguem o quê? Não ter essa necessidade do alimento, muitas vezes pelas patologias do Alzheimer também, que esquecem do fator alimentação e do próprio processo da mastigação. Então, os idosos devem continuar a consumir de 50% a 60% das calorias da dieta, em formas de frutas, verduras, legumes, massas, né? Mas não devem parar de ingerir determinados alimentos, tá? Os líquidos de 1 a 1,5 litro em forma de água, suco ou chás. Mas aí também tem que ver a aceitação, porque nem sempre todos os idosos gostam do chá, gostam do café, preferem o leite. Então vai ter que ser uma fase de adaptação também, tá? Não é simplesmente montar um cardápio e tentar fazer com que a ingesta seja forçada. Algumas mudanças que ocorrem com o envelhecimento, a dificuldade da mastigação e a salivação. Torna-se menor a saliva e mais espessa. Então, aquela salivação grossa, né? Aquela língua grossa. E fica difícil o quê? Para deglutir. Por isso que muitas vezes a gente orienta todo mundo, né? Que cuida dos pacientes, os cuidadores ou a própria família. A enfermagem, como um todo, já tem essa habilidade, né? Mas não dar o comprimido ou nada direto para o paciente sem antes dar um pouco de algum líquido. Para o quê? Dar uma umedecida na mucosa interna, para depois ele poder o quê? Ter essa situação de melhora para deglutição, para engolir, tá? As mudanças do paladar do idoso também é muito fácil de entender, porque eles têm o sabor alterado, tá? Que mais que a gente pode falar? Eles gostam do azedo, do salgado e do amargo, mas eles obtêm respostas inalteradas ao sabor do doce. Então, muitas vezes eles gostam das comidas um pouco mais picantes, um pouco mais carregadas no sal e nem tanto no doce. A massa e o tônus muscular acabam diminuindo pelo desgaste natural da parte fisiológica deles, né? E aí acaba tendo essa maior dificuldade para movimentação, até da parte da musculatura facial. Perda dos dentes ou uso de próteses dentárias, também isso influencia muito.
Tem idosos que não têm toda a dentição completa e isso dificulta o processo da mastigação e mesmo da deglutição. A digestão deles é mais lenta, pelo próprio fato da não movimentação também, menor sensação de sede, solidão e a internação. Esses fatores influenciam também no processo da alimentação. As doenças e alterações específicas, a higiene bucal é precária, as placas e os detritos alimentares deixados na boca são fontes de bactéria, o risco da aspiração e broncoaspiração é muito alto em idosos e, em geral, aspiram a própria saliva, desenvolvendo um quadro de pneumonia. Isso é muito comum, a aspiração. E a boca seca também, né? Pode ser causado pelo uso medicamentoso, muitos medicamentos ao mesmo tempo, a polifarmácia. Os medicamentos e a postura irão ajudar também, tá? Uma postura adequada é extremamente importante para prevenir os engasgos e as pneumonias por aspiração. O paciente deve estar sentado com a cabeça pendendo ligeiramente para frente e auxiliando o fechamento do trato aéreo, nunca deixando obstruir as vias aéreas superiores, tá? Então, temos aqui um posicionamento bom para o alimento do paciente. Então, os problemas relacionados à disfagia, que é a dificuldade da deglutição e a interrupção do bolo alimentar, que faz a passagem pelo esôfago. As causas principais: alteração da coordenação neuromuscular e as obstruções dos tumores de esôfago e outros tumores, e a própria inflamação do estômago, o processo da irritabilidade do estômago. A broncoaspiração é a passagem do conteúdo pelo tubo digestivo até a árvore respiratória, a parte brônquica, e as principais causas são os vômitos, a disfagia, a sonda nasogástrica e a posição e o decúbito no qual o paciente é alimentado, tá? A postura na cama, manter a cabeceira sempre elevada do paciente, travesseiro de apoio na parte inferior das costas e outros adicionais dos lados também que podem ajudar no posicionamento para ele não tombar de um lado para o outro, tá? Se a cabeceira da cama puder ser elevada somente a 60 graus, o ideal é que possa ser elevada de 70 a 90. Colocar um travesseiro para complementar essa postura que a gente não vai conseguir ter, completar o decúbito, tá? E cuidado para que ele não fique ligeiramente penso para os lados. Então, na cadeira, a postura, um travesseiro nos joelhos enrolados, certifique-se de que a pelve esteja encostada na parte de trás da cadeira, porque muitos deles pendem para frente e acabam caindo. Evitar a hiperextensão do pescoço e a cabeça deve ficar ligeiramente para frente. Não hiperestender demais também. A pessoa que estiver administrando alimentação ao paciente deve sempre estar posicionada na mesma altura. Oferecer ao paciente uma colher de chá de alimento por vez, não ir dando mecanicamente, que muitas vezes eles guardam o alimento dentro da boca, assim como a criança. E aí, como ele não consegue engolir, a gente só vai colocando mais e chega uma hora que ele vai tentar respirar e vai broncoaspirar. Não apressar as refeições, não retirar o alimento do rosto com a colher. Usar sempre lenço e guardanapo. É uma sensação ruim e o idoso se sente muito mal com isso, tá? Sem contar que a questão da higiene também, tá? Alimentar sempre o paciente do lado bom. Alguns pacientes sofreram AVC e apresentam um lado mais fraco. Então, sempre utilizar o lado de melhor força motora para você mostrar a colher e colocar. Apoio verbal, usar uma linguagem direta e simples e evitar aquelas bobeirinhas, abre a boquinha, que olha o aviãozinho, esse tipo de coisa. Então, o idoso ele merece ser tratado com respeito e alguns deles não gostam desse tipo de brincadeira. Então, olha, a gente vai começar a almoçar, a gente vai jantar, a gente vai tomar o lanche da tarde, eu vou te ajudar no alimento, então abre a boca. Tá certo? Conseguiu comer? Então, sempre verbalizando com o paciente, tá? Não misturar alimentos de consistência diferentes ao mesmo tempo, líquidos e sólidos. Sopa com pedaços de carne e vegetal. Como ele não tem essa noção de sólido e líquido, precisa tomar cuidado. Certificar-se que o paciente terminou de deglutir o alimento, como eu já disse, antes de oferecer a outra parte.
Se tiver resíduo depois da deglutição, uma colher vazia poderá ser colocada na boca para estimular uma outra deglutição. Então, terminou de comer, coloca uma colher vazia para ver se você conseguir visualizar dentro da boca se ainda tem mais alguma coisa e se realmente ele ainda quer continuar comendo. Umedecer com o líquido na consistência adequada no início da alimentação e ao final. Não usar líquidos para fazer o alimento descer, porque isso na hora da respiração ou da inspiração é onde vai para o pulmão, tá? Se o paciente tossir, não fornecer líquido em seguida, pois a tosse é um reflexo de proteção e e ele precisa aguardar que pare, né? Ele tem que parar de tossir para você poder continuar. Viu que terminou, que não tem mais nada, aí a gente consegue alimentar de novo, sempre verificando a consistência do que você deu para o paciente. Às vezes vai um pedaço de carne ou alguma batata, algum não tão mole nesse processo da alimentação, e é isso que o faz engasgar, tá? Se possível, deixar ele mais independente possível. Se ele conseguir levar a colher ou o garfo até conseguir encaminhar o alimento até a boca, é melhor que ele o faça, tá? Que você está estimulando a musculatura dos braços, dos membros superiores. A mini avaliação nutricional, só para a gente saber que ele pode ser feito o IMC, que é o peso, e a altura ao quadrado, adequado para o idoso de 22 a 27, né? E aí a gente utiliza a escala para calcular. Isso não é muito para nossa praia, mas é só para a gente saber se o nosso paciente, se o nosso idoso, ele está desnutrido ou se ele está com IMC muito baixo e que ele precisa de uma melhoria nessas calorias e tudo mais, tá bom? E aí, pessoal, é só uma aula breve, que depois a gente ainda vai falar de outras coisas relacionadas à nutrição, tá bom?